Olá, você está no Artes na Cidade, um programa sobre artes e artesanato, para você crescer, expandir o conhecimento, mas principalmente se divertir e aprender a fazer novidades sobre o seu dia a dia. Vamos falar sobre todas as técnicas que nos chegarem às mãos, principalmente aquelas que envolvem os 3 R's: reutilização, reaproveitamento e reciclagem. Conhecer quem faz, quem vende e quem ensina, sempre com uma novidade para você acompanhar e fazer juntinho com a gente, em um passo a passo explicado por quem faz. Teremos reportagens sobre tudo o que acontece no mundo das artes e do artesanato, as exposições daqui e de fora, trazendo até você todas as novidades do setor. Ensinando e aprendendo, junto com você. O Arte na Cidade está entrando no ar. Como começamos hoje, vamos falar sobre o artesanato mais famoso do Espírito Santo, as panelas de barro, é claro. Eu fui até o galpão das paneleiras aqui em Goiabeiras, Vitória. Dê uma olhada. A panela de barro, nosso mais tradicional artesanato, tem origem indígena. A produção das panelas se concentra aqui em Goiabeiras, Vitória. São as mulheres as principais artesãs. O que é a vida de artesã para a senhora? Para mim, eu gosto, porque eu gosto do que faço, né? Eu amo o meu trabalho, gosto muito. Para mim é uma maravilha. É um distraimento, além do tutu, é um distraimento pra gente. Não tem vontade de parar? Não, só quando Deus achar que eu devo parar. Desde os 10 anos, mais ou menos, que meus pais faziam, minha mãe fazia, né? Minha mãe ajudou meu pai a criar a gente com as panelas de barro. Eu já faço, tô com 68 anos, né? Aí já tô há mais de 50 anos. Mais de 50 anos fazendo panela. Não cansa, não? De cansar cansa, todo trabalho cansa, mas a gente fazendo com prazer, o que gosta, a gente fazendo o que gosta, o cansaço depois passa. Tudo aqui vem do meio ambiente. A base é o barro. É de um tipo único que só é encontrado no Vale do Mulembá, no bairro Conquista. É o único lugar que tem um barro que serve para fazer a panela de barro. Em outros locais tem barro parecido, mas para nós não serve. As panelas são todas feitas à mão, com ferramentas simples. O acabamento, por exemplo, é feito com pedras de rio. Para que servem essas pedras? É para fechar os poros e dar o lisamento na panela. Que bacana. E elas são especiais? Elas são da onde? De rio, de cachoeira. Porque aqui a gente não vê, mas tem buraquinho, miudinho, que dá o nome de bolha. Aí então tem que fechar com a pedra para poder ir para a fogueira. Sei que é muito difícil de fazer. Né? A gente pensa que é fácil, mas não é não. Você pode ver que tem várias pedras, né? E tem vários alto, baixo, aí você tem que ir firmando a pedra para poder nivelar tudo. Que é aqui que faz o acabamento para poder ir para queima. É o penúltimo serviço. Sem isso não pode ir para lá não. Tem que lisar ela. Entendeu? Porque aqui tem buraquinho que a gente não vê, ó. Aí esses buraquinhos ela poca lá. Tem que fechar. É boa, que eles falam que é bolha d'água. O barro deixa a bolha, com tudo que você faz, deixa o arzinho aqui, aí que eles falam que é bolha. Mas é difícil de fazer, porque aqui a gente não faz com uma pedra só, é muita pedra para trabalhar. Só essa aqui eu usei 4 pedras, tá vendo? Para chegar onde eu cheguei. As panelas prontas secam no sol e depois são queimadas. Berenice, explica pra gente o processo do fogo de chão.
Ó, ali é feito igual um estrado de cama ali no chão, do jeito que tá ali, que ele tá filmando lá, nós estamos olhando daqui. Aí é colocada as panelas assim, enfileiradas, assim, uma encostada na outra e coberta de madeira na frente e dos lados. E coloca fogo bem na frente da fogueira, coloca o fogo. Vê que as panelas vão verde para a fogueira. Aí chegar ali, elas têm que queimar, sair dali vermelha da cor de telha. Aí é batido lá, aquilo lá que ela está fazendo lá com a vassourinha, batendo lá, é a tinta que é extraída da casca da árvore do manguezal, para a panela ficar preta. Que é o tanino, né? É o tanino, né? Que é extraído da casca da árvore do manguezal. Muita gente só usa as panelas para enfeite, mas as paneleiras garantem que elas podem e devem ser usadas no nosso dia a dia. Nós temos a panela para feijão, que é esse caldeirão para feijão. Temos o peixinho, que é para você fazer um peixe assado, fazer uma lasanha no forno, levar uma salada para a mesa. Tem uma panela para muqueca, frigideira para fazer muqueca. Temos a panela para arroz, vários tipos de panela nós temos aqui. Temos assadeira, vários tipos de panela. E essas panelas são para fazer comida mesmo, não é para enfeite não. Quem estiver comprando panela para enfeitar o armário está se enganando, tá? Que a panela é para usar, é comida saudável, é comida feita em panela de barro. E me diz, o que se deve fazer com a panela depois que a gente compra? A primeira vez você compra a panela, lava ela, enxuga, unta ela, coloca 2 colheres de óleo dentro dela, mexe assim para o óleo sujar aqui aos lados dela, acende o gás e coloca só dentro da panela, não precisa fazer com a tampa. Assim que o óleo ferver, você pode tirar ela, botar logo embaixo da pia, abrir a torneira para lavar, que ela não tem risco de estourar, porque ela já teve o choque térmico ali na hora da queima. Ela foi queimada na temperatura de 800 graus, a quentura do fogo, e ela não tem risco de estourar. Aí a panela está pronta para ser cozinhada. Agora, eu mesmo, se eu for fazer uma muqueca lá em casa, com essa panela aqui, eu chego em casa, lavo ela, uso sem fazer esse processo. E dá tudo certo. Quando você for escolher um candidato, não é só votar e acabou. Se ele der uma opinião errada, é como se você estivesse falando. E esse peso vai ser carregado para cima e para baixo. As pessoas vão olhar como se a culpa fosse sua. O pior é que vai ser mesmo. Conheça bem seu candidato para você não passar por isso depois. Pense bem antes de votar. Você é responsável pelos políticos que escolhe. TSE, Justiça Eleitoral. E os Ivaldelices são as mais antigas na arte de fazer panelas e elas vão mostrar pra gente como são feitas. A gente começa assim, amassando o barro, né? Que esse barro a gente não pode deixar uma pedrinha, a gente tem que estar tirando as pedrinhas para poder, senão pode dar um defeito na panela, que aqui no caso sai uma pedrinha. Aí a gente amassa, faça a bolinha, que eu vou fazer aquela panelinha ali. Aí faz a bolinha, depois eu coloco na tabinha, né? E aqui eu vou abrindo, tá vendo? Vou abrindo assim, aqui já deu em outra pedrinha, no caso. Aí eu vou tirando e vou abrindo, barra é assim. Aí faço isso, puxo com o dedo, eu deixo um ponto só de botar a cunhinha, né? O cuité, que a gente chama. E aí a gente
Faço esse processo. Agora vamos começar, né? O processo com coité. A gente vai mexendo, vai virando para a direita da gente, conforme a mão da gente. Vai virando. No caso, essa aqui é pequenininha. A outra vai dar mais, uma maior dá mais trabalho, que é mais barro e puxar mais, cansa mais, né? Tem que esticar mais o barro. Esse cuité, ele é feito de quê? Ele é cuité mesmo, o nome da fruta. É uma fruta que dá nos sítios, né? E é uma árvore grande, dá umas bolas. E aqui, quando seca, a gente tira os caroços e abre, quebra e faz essas coinhas, que é o cuité. Mas o nome da fruta é fruto, que a gente fala fruto, que é igual um coco mesmo. É cuité, tá? Isso aqui só dá mais assim para a roça, bem na roça, que as pessoas trazem às vezes para passar para a gente. Olha, você vai virando, vai ajeitando, modelando com a mão e com o cuité, né? A gente vai ajeitando, modelando, né? Agora eu vou usar, no caso eu vou usar aqui a faca, né? Que a gente vai fazer esse processo. Deixa eu pegar um negocinho. A gente tem que fazer direitinho, porque quando passa para uma criança a gente tem que passar. A gente já, não sei que você... No caso, ó, a gente põe uma tabuinha embaixo. Vai alisando assim, ó, modelando também, modelando, tirando um pouquinho do excesso do barro, preenchendo as partes que tá mais finas, tá? E aí a gente vai dando um jeitinho com a mão também. Agora a gente usa os dedinhos da gente, né? Para dar a modelagem aqui com a água. A água é o toque final para alisar. É, para alisar, para ficar direitinho, não ficar muito grosso aqui, ó. Como é que você mede a tampa? A tampa assim, ó. Tá vendo? A gente pega uma madeirinha e tira. Porque ela verdinha, você pode tirar do mesmo tamanho. Aí aqui ela vai pro sol, igual foi essa. Essa daí estava no sol há quanto tempo? Sol
3 horas mais ou menos lá no sol, porque o sol hoje está fraco, né? Aí aqui eu vou passar uma pedrinha, eu vou passar mais leve. As pedras de rio, né? Eu vou passar mais leve, porque senão eu vou amassar ela, que ela tá mais verde. Aí eu passo a pedrinha para alisar as beiradinhas dela. Aí eu faço assim, ó, ajeito ela. Tirar todos os furinhos, né? Mais ou menos, para quando ela secar fica mais fácil de alisar, tá? Aí agora eu vou fazer assim, no caso seria quase assim, isso aqui já tá raspado para ser uma tampa, tá vendo? Aí no caso eu vou fazer assim, ó. Para acertar o fundo. Excesso do barro. Como ela é pequenininha, não tem muito barro pra gente tirar. E esse excesso do barro, ele é reaproveitado ou não dá mais? Isso aqui é reaproveitado. Muitas vezes a gente mistura nesse, a massa, né? Esse aqui tá molinho, mas tem mais, quando que a gente tira mais seco, a gente amassa e coloca junto o outro e recomeça a fazer. Que bom, o material então não é perdido. Não é perdido, a gente aproveita todo pedacinho de barro. Ela aqui já vai ficar pronta para ir para o sol. Mas ainda não é para queimar, tá? Não tá pronta para queimar, ela tá pronta para secar, para depois... Para a segunda etapa de secagem. Sim. A primeira vai acabar, depois a segunda é essa. Depois a terceira é a pedrinha, para a quarta ir para o fogo. E com isso, cada vez que ela vai secando, ela vai mudando de tamanho. Vai diminuindo. Até ficar nesse aqui. Nesse aí. Até ficar nesse aqui. Esse é o mesmo É tamanho. o mesmo tamanho. Então vai diminuindo bastante. Pronto. Essa aqui tá pronta. Já tá no sol. Essa ela pronta. Saiu da fogueira, jogou o tanino, que é a casca do mangue vermelho. Aí, agora tá pronto para venda, tá? Panelinha, essa miniatura. Isso aqui é uma pimenteira. Pode fazer um molhinho, pode usar pimenta, pode fazer um escondidinho, como se fala. Essa aqui é a pimenteira.
Foi muito bom fazer essa reportagem. As paneleiras são muito simpáticas e agradeço muito a paciência que tiveram com a gente. Mas como não podemos fazer uma panela de barro aqui dentro do estúdio, eu resolvi trazer uma pessoa para fazer algo para usarmos com as panelas. Depois do intervalo, a gente vai aprender um pouquinho do patchwork. Voltamos já. As mulheres são maioria da população. Estão em maior número entre os eleitores e possuem maior nível de escolaridade. Por outro lado, ainda ocupam poucos cargos políticos no Brasil. Até quando vamos deixar que eles falem por nós? A nossa voz precisa ser ouvida. Vamos fazer parte da política. Vamos fazer parte da solução. Voltamos. Bom, muito bonito, né? E muito gostoso de fazer também. Eu só trouxe aqui as panelas para vocês verem e resolvemos fazer o passo a passo que tem a ver com panela, né? Senão não tem graça. Por isso eu chamei minha amiga Jo. Oi, Jo, tudo bem? Tudo bem. Jo é uma artesã que faz patchwork, que é uma técnica que mexe com paninhos. É uma técnica muito antiga também e que está voltando muito a ser usada. Muito usado. Muita gente fazendo patchwork já. Jo, o que a gente vai fazer de bonito? A gente vai fazer esse pegador de panela. Olha que lindo. Em tamanho menor. Que ao fazer menorzinho aqui, eu já vou estar dando uma dica de como diminuir um molde e ficar com 2 tamanhos. Ó, aqui eu já tinha começado a cortar. Aqui a gente está ficando, ó, com o molde grande e com o molde menor. Isso. Se você tiver necessidade de menor ainda, você vai diminuindo aqui e guardando o grandinho. Isso. Né? Então, a gente vai trabalhar com isso aqui. E com o material todo? Vamos lá. A gente vai precisar de tiras de tecido, ou pode ser também inteiro. Eu estou usando aqui para ficar bem caracterizado o patchwork, né? Que na realidade são pedacinhos. Pedacinhos de pano, exatamente. Aí eu já trouxe aqui. Aqui, aqui. Isso tem uma medida, certo? A medida de quanto? Nesse caso aqui, eu não me prendi a medida, não. Foi aproveitamento mesmo. Bacana. Isso aqui foram tiras que foram sobrando, eu fui guardando, né? E tive essa variedade de vermelhos. Por isso que eu tô falando, se a pessoa não tiver várias cores do mesmo tom, ela pode usar um tecido inteiro, não tem problema. Certo. Agora, de material. Tô falando assim, quem nunca fez vai precisar de paninhos. Certo. Vai precisar de um papelãozinho para fazer o molde. Vai precisar de uma manta acrílica. Vai precisar de tesoura, cortador, linha, régua e uma base de corte. Certo. Mas quem não tiver essa base de corte, pode cortar na tesoura. Vai dar bem mais trabalho, mas dá certo. Dá certo. E uma régua de medida. Né? Então você vai ter que ver. E me diz uma coisa. Quem não tiver máquina de costura, pode fazer à mão. Isso você vai costurar. Nesse caso aqui, a melhor opção seria inteiro, né? Mas aí você pode costurar à mão, que vai dar certo do mesmo jeito. Certo do mesmo jeito. Certo do mesmo jeito, né? Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Pode botar pra cá. Deixa eu puxar essa máquina pra Você cá. Vai botar aqui no corte primeiro? Não. Então a gente vai puxar. Eu vou fechar aqui primeiro. Me diz uma coisa. Não, pode fazer. Eu que vou conversando aqui. Me diz uma coisa. Você é da onde, Ju? Eu sou do Rio de Janeiro, mas estou morando em Vila Velha há 6 anos. Caminhando para 7 anos já. Já é daqui, já é da gente. Já. Sou
Já sou. Se meus filhos não querem voltar para o Rio, enfim, acho que a família não quer mais voltar para o Rio. Então a gente junta aqui, o que eu estou fazendo é unir as tiras. Só com costura reta. Com costura reta. Um detalhe aqui é que a gente sempre vira para o mesmo lado. Então vamos seguir. Aí aqui vai entrar mais um. Então posiciona um sobre o outro, bem na pontinha. Se quiser, pode alfinetar, se a pessoa tiver dificuldade. É melhor para quem não conhece. Para quem não conhece, pode alfinetar. Aqui a gente vai usar uma sapatilha. Você dá aula de Dou sim, lá no meu ateliê, em Vila Velha, ali no centro de Vila Velha. Aonde fica? Dá o endereço pra gente. Toda a lista dos materiais, o endereço dela, tudo vai estar no nosso site, tá? Quando vocês acessarem. É na rua Cabo Aisson Simões, no centro de Vila Velha, número 280, atrás do Colégio São José. Facinho de achar. É, bem facinho de achar. Bem facinho. Quem conhece ali Vila Velha é... E lá, bem você fácil. só dá aula, você vende material também? Como é que Não, é? lá eu dou aula, vendo material, acessório, tudo ligado a patchwork, pode encontrar lá no meu ateliê. Aqui a gente vai dar uma esticadinha. É bom ferro, né? Se quiser... Vou providenciar um ferrinho de passar aqui. Se quiser passar, essa manta, ela adere ao tecido. Então, fica fácil, porque aí ela meio que cola aqui, então é tranquilo. Bem, então aqui, não esquecer do detalhe de virar sempre para o mesmo lado. Então, aqui a gente está pronto. Aí a gente vai pegar, deixa eu mostrar aqui, desse lado é liso. Esse ladinho é liso, o fundo. Aí a gente pega, põe aqui na base, respeitando aqui a elasticidade, o fio do tecido, exatamente. Então, a gente coloca aqui. Pode botar aqui embaixo. Isso. A gente coloca, sobrepõe aqui a manta. Vamos tirar aqui para vocês verem melhor. A manta. Tô botando dupla por causa do calor, né, da quintura. Se a pessoa tiver acesso a uma manta térmica, melhor ainda. Aí a gente dá uma arrumadinha aqui. Para não ficar ruga, não ficar franzidinho. Agora a gente vai pegar aquele molde que a gente diminuiu. Você me empresta aí sua caneta, Fátima? Sim. Você abre a mão para fazer uma pressão. E você vai riscar. Né? Você vai transferir a imagem. Então, esse seu molde nem precisa deixar costura, né? Não, ele já é direto. Agora, você nunca retire a mão daqui, porque se andar... Sair do lugar. Depois para achar, complica. E também pode ficar um lado mais tortinho, né? Olha aí a maçãzinha aí. Agora, o detalhe do alfinete, a gente vai colocar fora do coração, da maçã. Fora, não dentro. Fora. Ah, é? É, porque quando você bota... Hora de cortar. Exatamente por isso. Porque quando você bota dentro... Olha o que acontece. Deixa eu botar. Quando a gente corta aqui, ele todo preso por dentro, a parte de baixo vai ficar maior. Entendeu? Então a gente bota por fora. Prende com os alfinetes por fora. São esses truquezinhos, né? Que faz a diferença, né? Pulo do gato. Pulo do gato, exatamente.
Aí sempre dá uma esticadinha para não ter surpresa, né? Aí você pega uma tesoura com fio bom. Deixa eu ver se isso aqui tá melhor. E você vai cortar exatamente onde riscou. Jô, há quanto tempo artesã? Bem, artesã desde a barriga da minha mãe. Sério? Porque a minha mãe sempre inventou alguma coisa, sempre fazia. Sempre foi ligada a artesanato, né? Que bacana, uma coisa que vem de família. Vem sim. Mas no patchwork, há 12. Nossa, bastante tempo. Bastante já, tempo, né? Minha filha tinha 2 anos quando eu comecei a mexer com patchwork. E o legal é que eu aprendi patchwork com uma senhora que ela ensinava patchwork. Vou botar mais um aqui, ó, que tá correndo. Ela ensinava patchwork por puro prazer. Ah, é? E a gente tinha que, no final do ano, confeccionar uma manta para doar para crianças abandonadas. Que bacana. Bacana, né? Agora a gente retira aqui o alfinete. São essas pessoas que deixam a marca na história da gente. Exatamente, exatamente. Esses pedacinhos que estão sobrando aqui, ó, lixo nunca. Tudo se aproveita. Tudo se aproveita. Tudo. Então você recolhe, faz uma caixinha lá só de sobrinhas, que depois... E tem uma técnica também do pet appliqué, que eu vou trazer, gente, aqui para ensinar com certeza, que até o menorzinho dos retalhinhos a gente aproveita. É utilizado, né? Ó, então agora, ó, você pode reparar que não sobrou. Ficou igualzinho. Verdade, tá né? bem igualzinho. Aí agora sim, agora a gente pode prender alguns alfinetes. Precisa muitos, não. Só mesmo para segurar, né? Só para segurar. Porque agora você vai costurar, não é isso? Não, agora a gente vai reservar aqui e a gente vai cortar esse viés de acabamento. Isso aqui é uma base de corte, uma régua e um cortador. E a gente vai cortar... deixa eu mostrar isso aqui, que isso aqui é importante, ó. Precisa estar na posição que a gente chama de viés, que é isso aqui, ó. Você pega um quadrado de tecido, você vai dobrar ele. A gente vai usar isso aqui. Essa posição do tecido é que dá essa elasticidade para o viés. Como ele é redondo, é o que vai permitir que a gente contorne. Senão fica tudo embabado. Não dá para esse efeito aqui, ó. Esse efeito lisinho, bem acabadinho, você não consegue se você não fizer o viés com elasticidade. Aí aqui a gente vai cortar. Esse cortador é muito legal. Às vezes ele dá umas falhadinhas aqui, mas você volta. A gente vai usar aqui, para essa altura que ficou aqui, ó. A gente vai usar... O patchwork, ele é muito trabalhado em polegadas, né, Fátima? Certo. Então, a gente vai usar 2 polegadas, que é aproximadamente uns 6, 7 centímetros, mais ou menos. Aqui eu já cortei, eu botei 4 quadrados, cortei 3, que vai dar. Deixa eu ensinar um detalhe aqui para vocês. A gente vai usar ele dobrado ao meio. E a gente vai costurar da parte que é as 2 extremidades. A gente junta as 2 extremidades. E é nessas extremidades que a gente vai usar. Quando a gente virar,
aqui já está acabado. Né? Então, dá bem menos trabalho. Aqui eu deixei alinhavado, ó. Aí é bem facinho, é só virar e colocar. Só que a gente vai ter que unir. Como é quadrado, a gente cortou enviesado, ele já automaticamente se encaixa aqui, ó. O detalhezinho aqui para unir é o seguinte, a gente deixa sobrar aqui uma pontinha desse viés. Quando a gente passar a máquina aqui, ó, vai dar certinho. Então, você sempre deixa ali um pedacinho sobrando, que na realidade vai sobrar do lado de cá também. Aqui um pulinho do gato aqui é o seguinte, a gente pega os dois, porque na realidade, ó, fica um para cima e um para baixo. Para eu saber se isso aqui vai dar certo, o que que eu faço? Eu junto aqui, ó, direito por cima, junto, ó, avesso com avesso. Aí, avesso com direito, né? Não, aqui é avesso com avesso, ó. Ah, você avesso com avesso. Enxergando os dois avessos. É. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui os dois iguais, no mesmo formato. Porque o de fora, o de baixo aqui, ó, tava maior. Aí, agora, quando eu colocar, vai casar certinho. Ó. Aí não vai dar erro. Isso para emendar viés é importante. Aí aqui a gente deixa a pontinha sobrando, uma pontinha ali, uma pontinha aqui. Aí agora a gente vem para a máquina. Aí o que que acontece, ó? Retinho. Bem retinho. Perfeitinho. É. Aqui a gente abre a costura. Você pode passar a unha aqui assim. É, eu também tenho esse detalhe da época. O ferro tá do lado, mas a gente vai na unha, não tem jeito. Isso já é desde a época da minha mãe. Aí agora é o seguinte, a gente dobra aqui, extremidade com extremidade, e a gente vai cortar essa parte que não casa. Vamos cortar reto aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte. Isso aqui precisa ser alinhavado. Porque se eu for costurar direto, conforme eu for costurando, isso aqui vai esticando. Então vamos lá. Para quem não costura, está começando agora, o que é alinhavar? Boa pergunta. Alinhavar, você vai pegar uma agulha, que a minha não está aqui. Tá, ela estava separada. Tá aí aqui. Onde? Ah, Aqui. Você vai pegar uma agulha, né? Enfiar uma linhazinha nela. Sempre procura uma linha de uma cor totalmente oposta ao que você está fazendo. Para ficar fácil de você visualizar onde está o seu alinhavo. Uma perna só na linha. isso é a minha dificuldade. Eu sempre boto duas. Já ligo no automático. Opa, duas. Agora, o segredo aqui é o seguinte. Aqui é o meio, ó. Uhum. A gente vai passar um pouquinho do meio. Pouquinha coisa. 1 centímetrozinho. Mas a gente vai começar a costurar uns 3 dedinhos à frente. Vocês vão logo descobrir por quê. Você posiciona o viés para cá para ficar mais fácil para você. E você vem andando com ele. Você enfia a mão assim por baixo. E aí, conforme você for virando, você vai dobrando.
Então, vai dando esses pontos de alinhavo, né? Que são os pontos larguinhos, ó. Só mesmo para segurar o tecido. E você vai respeitando aqui a margem. Agora é a hora de começar a tirar os alfinetes. Você vai substituindo o alinhavo pelos alfinetes. E você respeita a margem, ó, andou aqui um pouquinho. A gente dá uma puxadinha. A gente dá uma puxadinha aqui. E aí você vai posicionando o viés assim, colocando a mão por baixo e você vai prendendo. Eu tô prendendo inclusive a parte de baixo, ó. Tudo, as 3 camadas. O recheio, né? A gente chama esse interiorzinho aqui de recheio. É uma maçã recheada. É uma maçã recheada. E aí você posiciona, porque se você não alinhavar, na hora que você costurar, a máquina, ela impulsiona tudo para frente, fica tudo franzido, às vezes a parte de baixo sobra. Tem coisas que não adianta a gente ter pressa. Pular. Tem etapa que tem que existir. Tem que ser. Dobrou. Tá vendo? Isso acontece. Você tem que ficar ligado, porque às vezes o forro dobra e você vem com ele só aqui. Quando você vira, o forro ficou de fora. Então você sempre dá uma conferidinha para ver se as 3 camadas realmente estão sendo presas. Só que é importante sempre a gente lembrar, né? O artesão, ele, por mais que ele utilize ferramentas, o artesanato é um trabalho manual. E como todo trabalho manual, tem 2 situações muito importantes. Uma, nunca fica igual. Então não adianta você pedir lembrancinhas iguais, porque não vai ter. Vai ter lembrancinhas próximas, parecidas, mas exatamente igual, não vai. Por mais que você corte com molde, você corta com molde, é o seu molde da maçã, mas uma maçã nunca é igual. Não. Exatamente igual, né? E a outra situação é o tempo, né, Ju? Fazer isso aí exige um tempo. Então, se eu tiver uma festa para daqui a uma semana, você não consegue fazer 150. Com certeza não. Lembra que eu falei começar daqui, deixar uns 3 dedinhos e aqui passar um pouquinho do meio? Agora, o que a gente vai fazer? Cheguei aqui na outra extremidade. Então, eu vou posicionar aqui e vou passar por cima desse aqui, ó. Um pouquinho também. Por quê? Porque eu vou fechar aqui. Certo. Então, eu vou unir aqui, vou cortar aqui, né? Aqui, eu vou até que eu esqueci, então eu vou ter que desfazer aqui 2 pontos. Então, aqui, o que eu vou fazer agora? Ó. Eu vou unir. Por que eu pedi para deixar afastadinho? Para facilitar, né? Que a gente dá uma dobradinha assim, ó. E agora eu vou ali unir isso aqui na máquina. Então aqui a gente abre, né? Abre a costurinha aqui para não ficar bruto, não ficar grosseiro. E aí agora... Outro pulo do gato, então, que foi o de onde começar a costurar e como emendar. Coisinhas que a gente vai aprendendo que facilita, né? Na hora que você tem que fazer 100, ó, aí vamos tirar agora o que sobrou de alfinete, para não ter, ó, tá bem retinho, aqui e em cima. Agora a gente vai costurar. O importante agora aqui é não alterar a largura do ponto. Se você começar com uma sapatilha, você vai até o final com uma sapatilha. Senão faz diferença. Senão faz diferença. Aqui, ó. Uma sapatilha é isso aqui, ó. Não tá sobrando tecido nenhum aqui. E agora a gente prende devagarzinho, porque é redondo.
Vou aumentar aqui um pouquinho esse ponto. Bem, agora é hora de retirar o alinhavo. Sim. Por isso que ele pode ser feito com qualquer cor de linha. E esse detalhe de fazer com a linha de um tom totalmente diferente é para facilitar na hora de tirar. Você retira. Você pode tentar puxar, só que às vezes a máquina prende. A sapatilha passa em cima da linha e prende. Às vezes ele sai, às vezes não. Uma coisa, não sei se você acha também, mas uma coisa que me dá um link assim tremendo com costura é frio. Sim. Né? Dá frio. Com costura, com tricô. E uma coisa assim, o patchwork, por exemplo, ele tem uma história também, né, de muitos anos, século passado, retrasado talvez, que é na época da guerra. As mulheres, os homens iam para a guerra e as mulheres ficavam nas fazendas. E elas, um frio, né, neve na Europa, e elas iam, não tinha mais com que fazer as mantas, colchas e mantas para aquecer, né? Elas começaram, não tinha mais tecido, elas começaram a reunir os retalhos. Agora aqui, ó, deixa eu dar um detalhe aqui. O alinhavo, tem duas maneiras de você fazer. Ou você alinhava simplesmente, ou você, se você alinhavar, você pode alinhavar desse jeito aqui, mas você tem que prestar atenção se tá pegando do outro lado. Eu até esse aqui eu deixei acontecer para mostrar, ó. Alinhavou, mas ficou muito na beiradinha e ele fica assim, ó. Saindo. Então quando você meio que vai com o dedo aqui atrás, com o dedo você consegue sentir se a agulha tá pegando. Se você não tiver esse tato ainda, se você estiver começando, você vai conferindo se um alinhavo pegou, para chegar no final e não ter surpresa. Agora, outra maneira, isso aqui, o alinhavo é para você depois poder vir e passar na máquina. Mas se por acaso você quiser fazer à mão, esse acabamento, que fica um acabamento mais bonito, você não precisa alinhavar, você já pode ir. Aqui eu teria que estar com uma linha branca, a marrom, mas eu vou botar a branca aqui só para vocês entenderem. Você já pode ir dando o acabamento, sem alinhavar. Porque como você cortou o viés todo da mesma largura, ele já tá certinho. E como você respeitou esse efeito aqui, como você respeitou a sapatilha, então ele já tá do mesmo tamanho. Então, se você quiser, eu prefiro fazer à mão. O acabamento fica diferente. Pontinhos pequenos. Não tenho nada contra fazer a mão, tá? Porque acelera o serviço, né? A mão é bom fazer vendo televisão, sentada no sofá, né? Quando dá. Se não for assim, tipo, para vender, né? Se for uma coisa para você também utilizar. Quando você bota a máquina, o efeito aqui, ó, fica diferente também. Então eu fiz ali só para demonstrar, agora eu vou alinhavar geral para ir mais rápido. Então você vai alinhavando e vai assim até o final.
Bem, agora eu vou mostrar para vocês como é que faz essa folhinha aqui. Essa folhinha aqui é o seguinte, você vai pegar 2 tecidos, vai posicionar ela, vai riscar, que nem nós fizemos a maçã. Também não precisa deixar molde. Ou corta por fora. Corta por fora. Corta por fora. Ah. Deixando mais ou menos o quê? 1 centímetro? 1 centímetro. Então, deixa eu pegar aqui isso aqui é a manta acrílica. A gente posiciona. Que aí já não precisa ser dobrada, né? Não precisa. Você posiciona aqui. E aí a gente vai para a máquina. Você vai respeitar o que você riscou. Posso fazer uma pergunta que eu acho que o pessoal deve estar querendo saber? Pergunte. Por que você não fez aquele sanduíche um em cima do outro? Porque aqui a folha não vai necessitar do calor. Não vai levar calor, que nem a... Não, eu falei do sanduíche do avesso. Ah, sim, é verdade. Vou te mostrar. Tinha esquecido desse detalhe, é importante. Aqui também tem um segredinho. A gente precisa deixar um espacinho aberto. Vou mostrar. Que na realidade a gente vai virar. Esse aqui... Ah, tá. Ó, esse aqui é o seguinte, avesso, direito com direito, ó. Direito com direito e uma vez só a manta por baixo. Aí... Agora eu entendi, vai virar. Vai virar. Aí a gente vai cortar. Aqui aonde a gente deixou aberto, você não corta. Você só corta onde tá a costura. Para não ficar... para não ficar grosseiro, assim. Metade de meio centímetro. Aí agora a gente vai virar. Você vai virar devagarzinho. Você pega a ponta da tesoura para ajudar. Fechada, né? Senão... Fechado, senão vai tudo pro brejo. Final do serviço, furou. E uma vez, eu já fiz assim, e a tesoura vazou, porque eu botei com muita força. Aí aqui você vai dobrar um pedacinho. Você pega um alfinete, uma agulha para te ajudar. Desse jeitinho. Aí você vai fechar aqui com os pontinhos, né? E aí a gente já pode pular para cá. Se você quiser, você passa uma costurinha aqui assim, para ficar bonitinho igual a esse. Se não quiser, pode usar a folhinha básica assim mesmo. Para quem tá fazendo à mão, você pode passar uma costurinha aqui à mão também. E aí você vem simplesmente com essa folhinha, posiciona aqui em cima, da maneira que você achar mais bonitinho. E prende com um botão, que não necessariamente precisa ser uma maçãzinha. Pode ser uma formiguinha. Pode ser uma formiguinha, um botãozinho normal. E aí fica pronto o seu pegadorzinho de panela em versão menorzinha. Lindo, ficou muito lindo. Ficou bonitinho, né? Obrigada. Valeu muito. Artesanato é sempre um prazer, né? Obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado do programa. A partir de hoje, você tem um encontro marcado com Artes na Cidade, toda segunda-feira, neste mesmo horário, aqui na GV News, a TV da Grande Vitória. Até lá!